Caros irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à reflexão do Santo Evangelho deste domingo, o 15º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. É uma alegria sempre ter vocês aqui conosco para conversarmos sobre o sentido último e profundo desta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema que eu escolhi para o Evangelho deste domingo, a liturgia deste domingo, é o seguinte: ter fé é praticar o amor semelhante ao de Deus por nós. Vou repetir. Ter fé é praticar o amor semelhante ao de Deus por nós. A lei divina deve ser observada mesmo quando causa sofrimento ao ser humano? No Evangelho deste domingo, extraído do capítulo 10 de Lucas, versículos de 25 a 37, obteremos uma resposta a essa questão tão importante. Comecemos lendo o versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. Você vê aí na sua tela também. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Os doutores ou mestres da lei são os escribas, os principais legisladores dos judeus naquela época. A autoridade deles era uma autoridade divina, porque sua palavra era considerada a própria palavra de Deus. Ao invés de pôr Jesus em dificuldade, literalmente está escrito no Evangelho para tentá-lo. Tentá-lo. Aqui o evangelista usa o mesmo verbo que usou no deserto para as tentações do diabo. Assim o evangelista nos adverte: atenção, esses zelosos defensores da doutrina, da tradição, são na verdade instrumentos do diabo. Por isso que ele tenta Jesus. E esse doutor da lei perguntou: mestre, esta atitude é típica da falsidade curial. Ele se volta para Jesus para tentá-lo, portanto para acusá-lo, e em vez disso dirige-se a ele com esse título de respeito, mestre, como se quisesse aprender, mas na realidade ele só quer julgar Jesus. E a pergunta dele é a seguinte: que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Este é o tópico que interessa ao doutor da lei. Jesus não fala sobre isso. Jesus veio para mudar esta vida aqui na terra. Jesus não está interessado na vida eterna, ele está interessado na nossa vida aqui e agora. Prossigamos lendo o versículo 26 do capítulo 10 de Lucas. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? A resposta à pergunta de Jesus é provocativa e irônica. O doutor da lei é um dos maiores especialistas. É alguém que durante toda a sua vida, o dia todo, esteve escrutinando a lei e seus significados ocultos. Bem, Jesus lhe pergunta: o que está escrito na lei? E então, com profundo sarcasmo, emenda: como você lê? Ou seja, o que você entende? Não basta ler a Escritura, é preciso compreendê-la. Se o bem do ser humano não é colocado em primeiro lugar em nossa vida, a Sagrada Escritura pode ser lida, mas não compreendida. Prossigamos lendo agora o versículo 27. Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu, e aqui cita Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Ou seja, o amor a Deus é total, absorve todas as energias do ser humano. E acrescenta, com um preceito do livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, onde está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, há uma diferença entre esses dois amores. Enquanto o amor a Deus absorve toda a energia do ser humano, o amor ao próximo é relativo. Eu amo o meu próximo como amo a mim mesmo. Prossigamos agora lendo os versículos 28 e 29a do capítulo 10 de Lucas. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus. Jesus, repito, não fala da vida eterna, mas fala desta vida. O que significa justificar-se? Na época de Jesus, havia um amplo debate entre duas escolas rabínicas.
A escola do Rabi Shammai, muito mais rigorosa e severa, e a escola de Rabi Hillel, de manga larga, sobre o conceito de próximo. Naquela época, para Hillel, o conceito de próximo também significava o estrangeiro residente em Israel. Para Shammai, a posição mais rigorosa, próximo era aquele que pertencia apenas ao próprio clã familiar, ou no máximo à tribo. O fato de ele querer justificar-se nos faz entender que ele é a favor da posição mais estreita e rigorosa. Prossigamos. Lendo agora a segunda parte do versículo 29. E quem é o meu próximo? E de fato ele pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? Pois bem, Jesus não responde de maneira teológica, mas com uma história, uma narração, uma parábola, em que muda radicalmente dois conceitos fundamentais da religião. Jesus muda nessa parábola o conceito de crente e o conceito de próximo. Vejamos. Versículo 10 do capítulo 10, versículo 30 do Evangelho de Lucas. Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Jerusalém está localizada na montanha de Judá, a mais de 818 metros acima do nível do mar. Enquanto Jericó, no deserto, está a uns bons 258 metros abaixo do nível do mar. São algumas dezenas de quilômetros, cerca de 30. Então há uma grande diferença de altura entre Jerusalém e Jericó. É uma área árida e desértica, onde é difícil caminhar. A área era perigosa e ainda hoje é perigoso ir sozinho. Naquela estrada, naquela situação, naquele clima, não existe alguma esperança. O homem assaltado só tem que esperar para morrer, a menos que providencialmente alguma boa alma passe por ali. É isso que Jesus nos faz entender. Vejamos agora o capítulo 10 de Lucas, versículo 31. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. Por acaso, aqui significa providencialmente. Jesus apresenta o melhor que poderia ter acontecido. A pessoa mais adequada, um sacerdote, descia pelo mesmo caminho daquele homem que fora assaltado. É importante que Jesus fale de um sacerdote descendo. O que isso significa? Ora, Jericó era uma cidade sacerdotal, onde os sacerdotes, por sua vez, subiam a Jerusalém ao templo e, através de complicados rituais de purificação, exerciam seu ministério litúrgico por uma semana. Assim, o sacerdote não vai a Jerusalém para ser purificado, mas já esteve em serviço no santuário há uma semana. Pode-se dizer que suas roupas ainda cheiram a incenso e está na plenitude da pureza ritual. Então, isso era o melhor que poderia acontecer. Esse sacerdote está descendo depois de trabalhar uma semana no templo de Jerusalém, a casa de Deus. Ao ver o homem, nos diz o Evangelho, a salvação, portanto, está ao alcance. Ao invés disso, aqui está a ducha de água fria. O evangelista fala que o sacerdote passou longe. Por que isso? Será que ele era uma pessoa cruel, uma pessoa insensível? Não. Pior, ele é uma pessoa religiosa. Para uma pessoa religiosa, os deveres para com Deus vêm antes daqueles para com os homens. Afinal, o que o doutor da lei respondeu? O amor a Deus é total. O amor ao próximo é relativo. Ele, esse personagem, é um sacerdote em estado de pureza. E a lei, no livro de Levítico e no livro de Números, o proíbe de entrar em contato com um morto ou ferido, porque senão ele se torna impuro. Então ele se depara com o dilema: observo a lei divina ou ajudo essa pessoa a cair da beira do caminho? O que é mais importante, o bem de Deus ou o bem do próximo? Os religiosos não têm dúvidas. Para eles, o bem de Deus é mais importante e ele não acode aquele homem necessitado. Prossigamos, lendo agora o versículo 32 do capítulo 10 de Lucas. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar
viu o homem e seguiu adiante por outro lado. Os levitas eram assistentes dos sacerdotes, desempenhando várias tarefas relacionadas ao culto no templo de Jerusalém. Portanto, eles também tinham que permanecer em condições de pureza para as cerimônias do templo. Assim, mesmo com o levita, não há esperança para aquele homem. E depois há o golpe de misericórdia. Vejamos agora o versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Vejam bem, um samaritano. O samaritano era naquela época o inimigo mais terrível, a pessoa mais horrenda, o ser humano mais repugnante aos olhos de um judeu. E ele estava viajando, passando. E desse samaritano, então esperaríamos que atitude? Ele chegou lá e deu o golpe de misericórdia nesse cara, terminou por matá-lo. Mas em vez disso, Jesus diz, ele ouviu. Tudo bem, o sacerdote e o levita também ouviram. E Jesus afirma algo extraordinário. Moveu-se de compaixão por ele. Prestem atenção, ter compaixão é um verbo reservado apenas a Deus. E só Deus que tem compaixão. Porque ter compaixão significa uma ação com a qual a vida é comunicada a quem não tem vida. Então, para Jesus, este samaritano, um herege para os judeus, um mestiço, um pecador, uma pessoa impura, ele se comporta como Deus. Quem é a pessoa que tem fé para Jesus? Não aquele que obedece a Deus observando suas leis. E vimos os resultados com o sacerdote. Mas aquele que se assemelha a Deus, praticando um amor semelhante ao dele. Isso é ter fé. É praticar um amor semelhante ao de Deus. Prossigamos agora lendo os versículos 34 e 35. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, veja então aqui, o samaritano se aproxima dele, cura o infeliz e até o leva a uma pousada cuidando dele. E ao final, Jesus volta-se novamente para o doutor da lei e pergunta-lhe. Leiamos agora o versículo 36 do capítulo 10 de Lucas. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus revirou a pergunta do doutor da lei. O doutor da lei queria saber quem é meu próximo. Ou seja, até onde meu amor deve ir? Jesus lhe pergunta, quem se fez próximo? Ou seja, de onde parte o amor? Não até onde o amor deve ir, mas de onde parte o amor? O próximo é aquele que se aproxima dos necessitados. Essa é a questão. Ouçamos agora o versículo 37. Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze a mesma coisa. A resposta é muito fácil, mas inaceitável para o doutor da lei. Enquanto ele responde, ele nem menciona o nome samaritano. Observaram? Tanto que tal pessoa o horroriza e não aceita que um ser humano possa amar como Deus. O texto grego fala de misericórdia, porque Deus é quem tem compaixão. Os seres humanos têm misericórdia. Olha a diferença. E para o doutor da lei é inaceitável, repito, que um ser humano possa amar como Deus. E Jesus conclui dizendo, vai e faz o mesmo. Portanto, para Jesus, aquele que tem fé não é mais a pessoa que obedece a Deus observando suas leis, mas aquela que se assemelha ao Pai, praticando um amor semelhante ao dele. Pois bem, depois dessa magnífica explanação que nos proporcionou Frei Alberto Maggi, este renomado biblista italiano, faço eu agora as minhas considerações pessoais. E começo citando uma frase muito interessante de Friedrich Nietzsche,
filósofo, poeta e filólogo alemão do século XIX, que diz o seguinte: meus irmãos, eu não vos aconselho o amor ao próximo, aconselho-vos o amor ao mais afastado. Vou repetir. Meus irmãos, eu não vos aconselho o amor ao próximo, aconselho-vos o amor ao mais afastado. Como dizia o grande humorista, dramaturgo e jornalista brasileiro Milor Fernandes, ele dizia o seguinte: o ser humano ainda não tinha aprendido a amar o próximo e já tinha inventado a televisão que ensina a desprezar o distante. Sem saber, Milor Fernandes previa aquilo que se passa hoje com um mundo onde as pessoas vivem cada uma em sua bolha ideológica. O que é favorecido e facilitado para as tais mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, X, TikTok, etc. O ser humano nos dias atuais tem dificuldade em relacionar-se, dialogar e conviver com outras pessoas que não se assemelham em tudo a ele mesmo. Essa parábola do bom samaritano é indubitavelmente um dos textos mais significativos e surpreendentes de todo o Novo Testamento. Ele cala fundo em nossas consciências justamente nesses tempos em que temos dificuldade até de trocar ideias. Quem dirá então de amar o próximo? Uma das consequências desse estado de coisas é a perda da sensibilidade, da misericórdia para com os nossos semelhantes. Cresce o individualismo, o egoísmo e a indiferença, justamente em um momento da história da humanidade em que mais necessitamos de solidariedade, compaixão e interesse uns pelos outros. Em meio a tudo isso, como fica a religião? Essa parábola é avassaladora, desconcertante e terrível para com os religiosos. Isso fica claro quando Jesus identifica entre aqueles que passam longe, desviam o caminho da pessoa caída, quando vem aquele homem semi-morto, caído à beira da estrada, o sacerdote e o levita. Sim, justamente os homens da religião. Aqueles que mais deveriam viver a fé, o amor, a misericórdia, não fazem nada. Não, eles se sentem puros, pois retornam de seus afazeres sagrados no templo de Jerusalém. Sentem-se dispensados de olhar para o necessitado, pois se sentem justificados, santificados pelo cumprimento rigoroso das normas e ritos religiosos. Afinal, pensam eles, já serviram a Deus na liturgia do templo, não sentem necessidade de mais nada. Aqui encontramos um exemplo flagrante de como a religião pode anular o Evangelho. Isso porque a observância fiel dos ritos religiosos produz a tranquilização das consciências, mesmo que estas se encontrem diante de situações limites, como nessa parábola, um homem quase morto, abandonado à beira da estrada. Como observa muito bem o teólogo espanhol José María Castillo, que faleceu há não muito tempo. Diz Castillo, abre aspas, a observância dos ritos tranquiliza as consciências. Enquanto que, como sabemos, a misericórdia, a bondade e o anseio de justiça nos complicam a vida e nos criam problemas. Isso não explica as muitas contradições em que vivem submersas tantas pessoas da igreja? Medite sobre isso. E concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho deste 15º domingo do Tempo Comum, os convido agora a orar juntamente comigo. E o texto desta oração já está aparecendo aí em sua tela. Pai, torna-nos dignos de servir os teus filhos e nossos irmãos, que em meio ao mundo vivem e morrem na pobreza e na fome. Dá-lhes, através de nossas mãos e o nosso coração, o pão cotidiano, a paz e a alegria. Pai, dá-nos hoje e sempre a fé que sabe ver e servir Jesus, teu Filho, nos pobres. Faz, ó Pai,
que nos tornemos um ramo genuíno e frutuoso de Jesus, verdadeira videira, aceitando-o em nós como a verdade que devemos anunciar, como a vida que devemos viver, como a luz que devemos acender, como o amor que devemos comunicar, como o caminho que devemos percorrer, como a alegria que devemos dar, como a paz que devemos difundir, como o sacrifício que devemos oferecer para a salvação do mundo. Amém. Esta é uma bela oração de Madre Teresa de Calcutá. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Façam tesouro deste Santo Evangelho deste domingo. Deus os abençoe e até o próximo final de semana.